Hein? Quem já tinha pensado nisso? Eu não. Não, né? Então, olhem só. Agora a próxima, olhem só. Nem eu. Sofia quer ler para tia? Outro. Ah, Sofia não tá aí, perdão. Tia Suzana. Laísa. Suzana, quer ler? Sim. Pode ler para tia? Ou outro exemplo de fontes históricas muito próximas de nós. São as históricas em quadrinhos, na maioria das delas não são histórias reais, mas podem ser utilizadas como fontes históricas sobre o que as pessoas liam em outros tempos. Os assuntos comentados, as roupas utilizadas e vários temas. Isso. Então, olhem só. Até as revistinhas, estão vendo? As revistinhas que a gente lê da Turma da Mônica, elas também são fontes históricas. Estão vendo? Elas não são histórias reais, mas podem ser utilizadas como fontes históricas sobre o que as pessoas liam em outros tempos. Os assuntos comentados, as roupas e vários outros temas. Viram que legal? Tia Laís, Sim, pode falar. a minha mãe, ela já comprou várias revistinhas da Turma da Mônica para mim. Isso, e você tá lendo? Uma tá lá na casa de vovó Vera. Ah, e as outras? As outras a minha irmã rasgou. Ah, não pode rasgar, né? Tem que deixar para vocês lerem sempre, tá bom? Eu não Tia Laísa. Descansar em um lugar alto. Ah, Tia Laísa, sim, Laura, pode falar. eu tenho 2 caixas de revistinha da Turma da Mônica. Legal. Mas tem que Era ler, tudo do meu turminha, pai. tá bom? Tem que ler. Das meninas. Das meninas, quem não leu ainda que queira ler? As histórias que as pessoas nos contam podem ser imaginadas ou reais. Quem quer ler? Que não leu ainda? Das meninas? Alguém não leu? Então eu vou chamar, tá bom? Yasmin Souza, quer ler novamente as histórias imaginadas? Sim. Então pode ler. As histórias que as pessoas nos contam podem ser imaginadas ou reais. As histórias imaginadas são criadas por alguém, ou seja, não aconteceram realmente. Elas estão nos livros, nas histórias em quadrinhos, nos contos orais e na imaginação da pessoa que está fazendo a contação. Olhem só a imagem. Essa é uma história o quê? Imaginada. Tá vendo que a menina tá com uma fantasia de quê? Segundo ano. Branca de Neve. Branca de neve, né? Olha como é que ela ficou linda. Então vamos lá, continuando. Ó, histórias reais. Pedro Vieira quer ler? As histórias são sobre acontecimentos que ocorreram na vida de uma pessoa. Essas histórias estão registradas na memória de quem vivenciou o acontecimento nos livros
nas fotografias e em outros documentos. Isso, então observe, ó, essas são as histórias reais, são sobre acontecimentos que ocorreram na vida de uma pessoa. Já não é história imaginada, né? Uma é diferente da outra. Essas histórias são registradas na memória de quem vivenciou o acontecimento nos livros, nas fotografias e em outros documentos. Estão vendo esse menininho aí, ó? Ele pode estar arrumado tirando foto de um lugar onde ele foi visitar. Estão vendo? Então, essa daí é uma fotografia que registra o quê? O que ele vivenciou. Está na memória dele. Estão vendo? Ok? Vamos lá. O que são, ó, quais são as fontes históricas? Agora, quais são? Vamos lá. Uma das meninas, quem não leu, queira ler, ou dos meninos também, pode ser. Algum dos meninos não leu ainda? Ó, vamos parar o chat. Tem gente escrevendo no chat. Lembra do que eu falei sobre o chat? Dos meninos que não leram ainda. Quem não leu, quer ler? Todos já leram hoje, dos meninos? Então, posso chamar alguém? Samuel, lê para mim, estudamos. Estudamos que para descobrir as histórias do passado é preciso investigar fontes históricas. Você sabe como podemos saber se uma história é real ou imaginada? Então, diga aí. Lê para mim, Ana. Acompanhe. Ana Clara. Tá. Acompanhe com o professor a leitura deste texto. Isso. Então, olha só. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia: Vós, minha rainha, sois a mais bela de todas. Então ela se sentia feliz, porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Mas Branca de Neve estava crescendo e a cada dia que se passava, tornava-se ainda mais bonita. Estão vendo? Deixa eu ver quem não. Isadora, quer ler após a leitura? Isadora? Sim, tia. Quer ler para tia? Após a leitura e a letrinha A. Pode ler. Após a leitura, responda as questões. Você conhece essa história e identifica. Você conhece essa história, Isadora? Está lá na apostila do segundo ano, na página 9. Conhece, Isadora? Conheço. Sim? Então, Sim. que história que é essa que a gente acabou de ler? Branca de Neve. Branca de Neve. Então, muito bem. Então, coloquem aí, ó. É pessoal, você vai colocar se você já conhecia ou não, mas a gente já tem falado bastante sobre ela, né? Então, ó, esse texto é um fragmento. Fragmento é um pedaço, é um trecho da história de Branca de Neve. Tá bom? Todo mundo já respondeu? Letra B, Estela, quer ler para mim? Tia, eu quero, Larissa. Larissa? Então vamos ler. Depois, se a Estela quiser, você me fala, tá, Estela? Letra B, lê para tia.
Essa é uma história imaginada? Ah, tá. Real ou imaginada? Isso, muito bem. Essa história é real ou imaginada, segundo o ano da Branca de Neve? Imaginada. Imaginada, não é verdade? Não é uma história real, é uma história imaginada. Então vamos escrever, ó. Essa é uma história imaginada. Lembrando que a palavrinha história tem H e tem acento no O em segundo ano. Coloque em letra maiúscula, início de frase e o ponto final. Todo mundo fazendo bem direitinho, sem erro na escrita das palavras. Estela, quer ler ainda? Oi? Desculpa, Tilaisa, não ouviu? Matias? Quem quer ler que falou? Estela, Tilaisa pode chamar outro coleguinha? Eu quero ler. Henrique? Eu quero ler. Então lê, Henrique, para mim. Histórias imaginadas. Histórias imaginadas não têm fontes para comprovar que os personagens apresentados realmente existiram, pois esses personagens foram criados pela imaginação de um autor. Para descobrir histórias reais, é preciso verificar vários tipos de fontes. Isso, muito bem. Então, histórias imaginadas, elas não têm fontes para comprovar que os personagens apresentados realmente existiram, pois esses personagens foram criados pela imaginação de quem? De um autor, de quem escreveu, né, as histórias. Para descobrir histórias reais, é preciso verificar vários tipos de fontes, tá? Então, vamos lá. Todo mundo entendeu? Posso continuar? Sim. Vamos lá. Agora, lá no livrinho de atividades de vocês, segundo ano. Todo mundo está com o livrinho de atividades? Lá na página 74, ó, o fininho. Todo mundo está com ele aberto? Vamos lá, hein? Ó. Estão vendo aí? Então vamos lá. Você estudou que existem diferenças entre as histórias reais e as histórias imaginadas. Reúna-se com um familiar e faça o que se pede. Na letra A, algum dos meninos que não leu quer ler? Faltou alguém que gostaria de ler? Quem já leu? Quer ler novamente? Sim, tia, quero ler de novo. Quem quer ler? Adria. Adrian, lê para ti a letra A. Imaginem. Imaginem uma história. Desenhem uma parte da história que vocês imaginaram. Então, aí vocês vão fazer o quê? Uma história imaginada. É uma história imaginada. O que é história imaginada que a tia Laís acabou de explicar? Em segundo ano. Vocês vão desenhar uma história imaginada, que não aconteceu. Alguém já fez o desenho? Alguém já fez o desenho em segundo ano? Eu já fiz. Eu já fiz. Ana Clara? A Branca de Neve. Muito bem. Mas quem? Eu. Eu quem? Larissa? Larissa.
que você desenhou, Larissa? Os 3 porquinhos. Muito bem. Essas daí são histórias imaginadas, ok? A tia Lázia vai dar um exemplo, ó. Tá vendo? Quem é essa daí? Branca. Ô, tia. Hein? Tia. Bela Adormecida. Muito Ô, tia. bem, ó. A Bela Ô, Adormecida. tia. Sim, Samuel. Eu botei o cavalo voador. Muito bem. Inventei. O cavalo voador, pode ser. É uma história imaginada. Um de cada vez, senão a tia Lázia não entende. Suzana, Suzana, inventei também qual que você E a fez? família. Da família? A família. A família? É. Entendi. Mas é uma história imaginada, não é a sua família. Não, é imaginada. É, porque essa parte aí tem que ser o quê? Uma história que não aconteceu. É uma história que você imaginou, né? Não é uma história real. Agora sim, lá na outra atividade. Filme pra eu, meu pai e minha mãe assistir mentira lá na minha casa. Entendi. Então, olhem só. Próximo Eu fiz agora, ó. diferente. Valentina, você quer falar? Tia, Sim, Laura, posso falar? pode. Eu desenhei diferente. O que você desenhou? Desenhei a Cinderela. Muito bem, também está correto, tá? Aí vocês vão desenhar o que vocês quiserem, contanto que seja imaginada. A letra B, Laura, lê para tia. Pensem. Laura, tá me ouvindo? Pensem. Pensem em uma história que você e seu colega tenham ai, Presenciado. presenciado. Isto é real. Desenhe essa história. Isso. Você fez, Laura? Eu tô desenhando ainda. Entendi. Alguém já desenhou? Eu. Valentina? Larissa. Só um minutinho, Larissa. Deixa a Valentina falar. Fala, Valentina. Eu fiz um mato que eu fui pra Disney. Como? Eu fiz quando eu fui pro Disney com a minha avó. Quando você foi para o cinema? Pro Disney. Ah, muito bem. Olhem só, Larissa, o que você desenhou? Eu não sei. Que eu fui em Gramado no Natal Luz. Muito bem, vocês estão muito chique. Vamos lá. Então aí é uma história real, tá? A tia Liza colocou uma sugestão aí, ó. Olhem só. Que sugestão é essa? De vocês, ó. Vocês estudando, assistindo aula no computador. Essa é uma história o quê? Real, não é verdade? Vocês não estão fazendo isso agora? Estudando, assistindo aula no computador? Sim. Então vocês também podem desenhar. Mas isso aí é uma sugestão. O que vocês me falaram que já desenharam também está correto. Tá bom, segundo ano? Todo mundo entendeu? Sim. Entenderam? Sim. Podemos continuar? Sim. Na letra C, Valentina, lê para mim. Contém. Contem essas duas histórias ao outros colegas de sala. Conversem com o professor sobre quais são as diferenças entre uma história real e uma história imaginada.
Muito bem. Então, a gente já contou aqui para os colegas, você também pode contar para os outros familiares que a tia Lázia colocou aí familiares, porque quem não está na aula não vai poder conversar com a gente. Mas quem está pode, né? Igual a gente fez agora, a gente já conversou e já mostrou. Então, e já falou o que desenhou, né? Então, no número 6, lê para mim, quem não leu das meninas aí quer ler novamente? Quem quer ler agora? Lívia quer ler para mim? Não. Bernardo? Gustavo? Algum dos meninos que não leram querem ler? Então a Tilaisa vai passar para outra, hein? Tá bom? Pedro Vieira, que leu. Quer ler também, Pedro Vieira? Novamente, para obter. Espera. Ok. Para obter informações. Obter informações sobre uma história real, usamos os registros sobre o que aconteceu nessa história. Esses registros também são chamados de De que segundo ano? fontes. Documentos, cadernos e fontes. Fontes. De fontes e também de quê que a tia Lázia já falou? Ó, documentos. Usamos registros sobre o que aconteceu nessa história. E esses registros também podem ser chamados de documentos e de fontes, ó. Ok? Os dois, tem que marcar os dois. Tá bom? Ok? Continuando, tem gente com o microfone aberto. Vamos lá, lembrando que câmera nem pensar, hein? Com a ajuda do professor, leia os textos a seguir. Vamos lá, texto 1. Pinóquio. Todo mundo já conhece a história do Pinóquio, não já? Então, olhem só, a tia Lázia vai ler um pedaço, só um trecho, tá? Pinóquio. Assim que entrou em casa, Gepeto apanhou as ferramentas e começou a entalhar e a trabalhar no seu boneco. Ao terminar os olhos, imaginem a sua surpresa ao perceber que eles se mexiam e olhavam fixamente. Então, depois dos olhos, fez o nariz do boneco. Mas o nariz, que mal havia sido terminado, começou a crescer. E cresceu, e cresceu, e cresceu. E em poucos minutos se transformou no narigão, que não acabava mais. Olha aí na imagem, ó, o tamanho do nariz dele. Estão vendo? Yasmin, lê para mim, Yasmin Souza. Entalhar, o que significa aqui que a tia Laisa colocou aqui, ó? O significado? Entalhar, cortar a madeira, esculpir. Fixamente, o modo atencioso. Isso. Então, entalhar é cortar a madeira, esculpir. E fixamente de modo atencioso. Então, vamos lá, continuando. Ó, tradução de Letícia Andrade. Quem escreveu foi Carlo Collodi, a historinha do Pinóquio, tá bom? Continuando, ó. Texto 2. Eu me lembro. Aos 4 anos, andei pela primeira vez de automóvel. Uma espécie de banheira enorme, com 4 rodas. Minha mãe me segurava, temendo um tombo, pois íamos a louca velocidade de 25 quilômetros por hora. Eu me lembro de Gerda Brentani, em São Paulo, Companhia de Letrinhas, 1993, página 14. Essa história aí, vocês viram a diferença? É aquela história era do Pinóquio. É uma história o quê? Segundo ano? Imaginada ou real? Imaginada. Imaginada.
E esse texto 2 que eu acabei de ler, Eu Me Lembro, é uma história o quê? Real. Real, né? É uma história antiga, mas é uma história real. Estão vendo? Eu me lembro. Está dizendo que a pessoa que estava contando essa história, ela se lembra daquele momento, ok? Então, olha o nosso desafio, responder as perguntas, hein? Com base nos 2 textos, converse com professores e colegas sobre as seguintes perguntas. Letra A. Só um minuto. Pode falar. Na letra A, lê para mim aí, Laura, o texto 1. Laura. Texto 1. Ah, Pode ser considerado uma história real ou imaginada. Por quê? por que o texto 1 pode ser considerado uma história real ou imaginada? Por quê? O 1 é o quê? Real ou imaginado? Vocês já me responderam. Imaginada. Imaginada. Por quê? Por que é imaginado o texto 1? Por que segundo ano? O que eu expliquei que era história imaginada? Que é... Porque o Gepita imaginou. Muito bem, não é uma história real, ó. Imaginada, porque foi criada por alguém. Ela não aconteceu, ela está nos livros ou nos contos. Ficou claro? Ela foi criada pelo Gepeto, ela não aconteceu, né? Foi criada por alguém. Ela está nos livros ou nos contos. O texto 2. O texto 2 pode ser considerado uma história real ou imaginada? Por quê? A gente já falou sobre isso. Quem quer me responder? Que foi uma história real, porque foi uma história real. Real, né? Por quê? Fala, Adrian. Porque aconteceu com ela. A minha internet caiu. Oi, Adrian. Adrian, é só o desafio, não está na apostila, tá? A Tia Laís está conversando sobre os 2 textos que a gente leu. O texto 2 pode ser considerado uma história real ou imaginada? É o quê? Real, a gente já falou. Por quê? Por que segundo ano? Porque são acontecimentos... Lê para mim aqui, Adrian. Por que é real? São acontecimentos que ocorrerão na vida de uma pessoa, estão registradas Em sua... sua memória. Isso, muito bem. Na letra C, qual dos 2 textos poderia ser usado para conhecermos a história de uma pessoa? O 1 ou o 2? 2. O 2, né? Muito bem, ó. O texto 2. E esse texto é uma história sobre os dias atuais ou sobre o tempo passado? Como é que era o carro? Sobre o tempo passado. Passado, né? Como que você descobriu isso, Ana? Ana Clara? Lembrança. Isso, e por quê? Porque o carro parecia uma banheira e andava como? A 25 quilômetros por hora. Os carros hoje em dia, eles andam a 25 quilômetros por hora? Não. Eles andam mais rápido, né? Então, olha só, sobre o tempo passado. Estão vendo? Gostaram do nosso desafio? Tiraram as dúvidas? Hein? Todo mundo aprendeu sobre história imaginada e história real, a diferença? Então, hoje, no dia 23/7, nós estamos finalizando a nossa segunda aula de história. Matias tá Ok? chorando aqui. É o fim Tá? da Espera aula. só um minutinho, tá bom? Só um minutinho. A Tia Laís já vai abrir, tá bom?